Daniel acordou naquela terça-feira como sempre fazia, com o despertador tocando às 6 da manhã, o mesmo café requentado de ontem, a mesma rotina mecânica de sempre, enquanto escovava os dentes. Olhou para o próprio reflexo no espelho embaçado e sentiu aquele peso familiar no peito, menos a sensação de que a vida estava passando, mas não estava acontecendo. Aos 34 anos, tinha um emprego estável, como gerente de vendas numa empresa mediana, um apartamento alugado que considerava temporário há 6 anos, e um relacionamento de 3 anos com Marina que, nas palavras dele, estava no automático. Não era infeliz, exatamente, mas também não era feliz. Estava existindo. Bom dia, amor, Marina disse da cozinha, preparando o café da manhã como fazia todas as manhãs. Ela usava aquele roupão azul que Daniel havia comprado para ela no aniversário passado, e seus cabelos ainda estavam bagunçados do sono. Bom dia, ele respondeu sem emoção, já com a mente no trânsito que enfrentaria, na reunião chata das 9, no chefe que sempre exigia mais. Hoje é dia de jantar com meus pais, lembra? Às 8 ela lembrou, colocando a xícara na frente dele. Daniel suspirou. Mais uma obrigação. Claro que lembro. Mentiu. Marina sorriu, mas ele não percebeu que o sorriso não chegou aos olhos dela. Não percebeu que ultimamente ela vinha tentando alcançá-lo, mas ele estava sempre distante, sempre pensando em outro lugar, em uma outra vida, em outras possibilidades. Enquanto dirigia para o trabalho, Daniel fantasiava, como fazia todos os dias. E se largasse tudo? E se pegasse um avião para a Tailândia? E se recomeçasse em outra cidade? E se fosse realmente feliz, em vez de apenas isso? Seu telefone tocou. Era sua mãe. Ele apertou o botão vermelho, recusando a chamada. Conversaria com ela depois. Sempre havia um depois para as coisas que realmente importavam. O semáforo fechou, e ele parou ao lado de um outdoor gigante. A vida que você quer tá esperando. Não deixe para depois. Era propaganda de um banco, mas as palavras ecoaram na sua cabeça de um jeito estranho. Daniel não sabia, mas aquele era o último dia da sua vida como ele a conhecia. Em exatas 12 horas, tudo mudaria. E ele finalmente entenderia o que significa valorizar o que se tem menos, quando já não se tem mais nada. O escritório era o mesmo de sempre. Cubículos cinzas, luzes fluorescentes que zuniam irritantemente, e o cheiro de café velho misturado com ar-condicionado. Daniel cumprimentou alguns colegas com acenos vagos, sem realmente vê-los. Eram apenas peças do cenário da sua vida sem graça. Daniel, preciso daquele relatório até às 11, seu chefe. Roberto gritou da sala envidraçada. Daniel acenou que sim, pensando em como odiava aquele homem e aquele emprego. Sentou-se à sua mesa e abriu o computador. 17 e-mails não lidos. Uma mensagem de Marina. Te amo. Boa sorte na reunião. Ele nem respondeu. Claro que ela o amava, mas aquele amor parecia tão comum, tão previsível. Onde estava a paixão, a aventura? Carlos, seu colega de equipe, passou com 2 xícaras de café. Trouxe para você, cara. Sei que você sempre esquece de tomar café da manhã direito. Valeu, Daniel murmurou, pegando a xícara sem olhar para Carlos. Não percebeu a expressão de desapontamento que cruzou o rosto do amigo. Carlos vinha tentando se conectar com ele há meses, mas Daniel estava sempre muito ocupado se sentindo miserável para perceber que tinha pessoas se importando. O telefone tocou novamente. Mãe, terceira vez naquela manhã. Desta vez, ele atendeu com impaciência. Oi, mãe, estou no trabalho. Não posso falar agora. Filho, é rápido. Só queria saber se você vem jantar domingo. Faz mais de 1 mês que não te vejo. Daniel revirou os olhos. Mãe, a gente se viu no mês passado. Faz 6 semanas, Daniel. Mas tudo bem. Sei que você é ocupado. Seu pai mandou um abraço. Ele sentiu umas dores no peito ontem, mas já passou. Dores no peito? Daniel perguntou, mas já estava olhando para a tela do computador, para os números da planilha. Você sabe como ele é dramático. Deve ter sido azia. Enfim, te deixo trabalhar. Te amo, filho. Também te amo, mãe. Ele disse automaticamente, já desligando. A reunião das 9 foi exatamente como ele esperava. Chata, improdutiva, cheia de gente falando só por falar. Daniel passou os 45 minutos navegando no celular, olhando fotos de praias paradisíacas no Instagram, imaginando estar em qualquer lugar menos ali. Na hora do almoço, Daniel decidiu comer sozinho no parque próximo ao escritório. Queria paz, queria silêncio, queria algo de... Comprou um sanduíche numa lanchonete e sentou-se num banco sob uma árvore. O parque estava cheio de vida. Crianças brincando. Um casal de idosos caminhando de mãos dadas. Um homem tocando violão para algumas moedas. Daniel mordeu o sanduíche e checou o celular novamente.
redes sociais, notícias ruins, mais comparações com vidas perfeitas de outras pessoas. Com licença, uma voz disse. Daniel levantou os olhos e viu um homem idoso, talvez uns 70 anos, com olhos gentis e um sorriso caloroso. Posso dividir o banco com você? Daniel deu de ombros. Claro. O velho sentou-se com um suspiro de alívio. Obrigado, jovem. Minhas pernas não são mais o que eram. Ele ficou em silêncio por um momento, observando o parque. Dia bonito, não é? É, Daniel respondeu sem entusiasmo, querendo que o homem entendesse que não estava a fim de conversa. Mas o velho continuou. Sabe, eu costumava vir a este parque com minha esposa, Tudus os Dias, por 37 anos. Ela morreu há 2 anos. Ele sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Eu daria tudo mesmo, para ter mais um dia comum com ela. Só mais um café da manhã, uma caminhada, uma conversa boba sobre o clima. Daniel sentiu um leve desconforto, mas não disse nada. Você é casado, jovem? Tenho namorada? Daniel respondeu. Que bom. Espero que você saiba o tesouro que tem. A gente só percebe o valor das coisas quando elas se vão. O velho levantou-se, apoiando-se na bengala. Aproveite seu dia, rapaz, e aproveite as pessoas que você tem. Um dia, elas não estarão mais aqui. Daniel assistiu o homem ir embora, sentindo algo estranho no peito, mas rapidamente afastou o sentimento. Filosofia barata de velho, pensou. Voltou ao celular. 3 mensagens de Marina apareceram na tela. Consegui reserva naquele restaurante que você gosta para hoje. Estou animada para o jantar. Precisamos conversar sobre uma coisa importante. Daniel franziu a testa. Conversar sobre uma coisa importante nunca era bom sinal. Provavelmente ela queria falar sobre casamento de novo, ou sobre ter filhos. Mais compromissos, mais responsabilidades, mais prisão. Daniel voltou ao escritório às 13h30, arrastando os pés. A tarde se desenrolou em câmera lenta. Mais e-mails, mais planilhas, mais reuniões inúteis. Às 5 da tarde, Carlos passou pela sua mesa novamente. Ei, Dan, um pessoal vai tomar uma cerveja depois do trabalho. Quer vir? Daniel nem levantou os olhos da tela. Não posso. Tenho jantar com a sogra. Ah, entende. Fica para a próxima então. Carlos hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Cara, você está bem? Ultimamente você parece distante. Estou ótimo. Daniel mentiu, finalmente olhando para o amigo. Só cansado. Carlos assentiu, mas não pareceu convencido. Tá bom, mas se precisar conversar, tô aqui, beleza? A gente é amigo há 5 anos, cara. 5 anos. Daniel piscou. Era verdade. Carlos estava lá quando ele conseguiu a promoção. Quando seu pai teve aquele susto de saúde 2 anos atrás, quando Marina e ele quase terminaram. Mas mesmo assim, Daniel não conseguia se conectar. Era como se houvesse um vidro entre ele e o resto do mundo. Valeu, Carlos, sério. Quando Carlos se afastou, Daniel abriu uma nova aba no navegador. Procurou por trabalhos remotos no exterior. Depois como recomeçar a vida do zero. Depois é tarde demais para mudar aos 34 anos. Seu telefone vibrou. Uma mensagem do pai. Filho, sua mãe está preocupada com você. Liga para ela quando puder. Te amo. Daniel sentiu um aperto na garganta, mas empurrou o sentimento para baixo, como sempre fazia. Depois eu ligo, digitou de volta, sabendo que provavelmente esqueceria. Às 6 em ponto, Daniel desligou o computador e saiu. No elevador, encontrou Dona Célia, a senhora da limpeza que trabalhava no prédio há mais de 20 anos. Boa noite, seu Daniel, como está? Bem, Dona Célia. Ele respondeu no automático. Que bom, sabe, eu sempre vejo você por aqui, sempre tão sério. Você tem que sorrir mais, moço. A vida passa rápido demais pra gente viver de cara fechada. Daniel forçou um sorriso. A senhora tem razão. Meu marido sempre dizia, Célia, cada dia é um presente. Por isso se chama presente. Ela riu da própria piada antiga. Ele se foi faz 3 anos, mas eu lembro dessa frase todo dia. As portas do elevador se abriram no térreo. Daniel saiu rapidamente, murmurando uma despedida. No estacionamento, dentro do carro, ele ficou sentado por 5 minutos, apenas olhando para o nada. Marina estava linda quando Daniel chegou em casa. Ela usava aquele vestido verde que ele havia dito, uma vez, anos atrás, que ficava bem nela. Tinha feito o cabelo, passado maquiagem, e havia um brilho nervoso em seus olhos. Você está linda, Daniel disse. E pela primeira vez no dia, foi sincero. Obrigada, ela sorriu. Mas havia algo diferente naquele sorriso. Estava com um semblante triste. Você está pronto? A reserva é às 8. No carro, Marina estava silenciosa.
em como mente silenciosa. Daniel ligou o rádio, preenchendo o vazio com música aleatória. Ele queria perguntar sobre o assunto importante, mas uma parte dele tinha medo da resposta. Daniel, Marina começou, e sua voz estava tremendo. Eu preciso te falar uma coisa antes de chegarmos no restaurante. O coração de Daniel acelerou. Tá tudo bem. Marina respirou fundo. Eu te amo. Você sabe disso, né? Eu sei. Eu também te amo, ele disse. E era verdade, em algum nível. Mas era um amor cansado, um amor de hábito. Mas o amor não é suficiente, Dan. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu tenho tentado te alcançar há meses, Dan. Está aqui, mas não está presente. Você me olha, mas não me vê. Você diz que me ama, mas age como se fosse apenas mais uma obrigação na sua lista. Daniel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina, deixa eu terminar, por favor. Ela limpou as lágrimas. Eu acordei hoje e percebi que estou lutando sozinha por esse relacionamento há muito tempo. E eu estou cansada, Dan. Estou cansada de ser invisível para você. Você não é invisível para mim. Ele protestou, mas até enquanto dizia, sabia que era mentira. Quando foi a última vez que você realmente me perguntou como eu estava? Não só como foi seu dia, mas realmente quis saber? Quando foi a última vez que você desligou o celular durante o jantar? Quando foi a última vez que você me olhou como costumava olhar? Daniel não tinha resposta. Eu mereço alguém que me escolha todos os dias, Marina continuou, a voz agora mais firme. Alguém que esteja presente, não apenas fisicamente, mas no lado emocional também. E você merece descobrir o que realmente quer da vida. Mas eu não posso mais esperar você descobrir isso enquanto estou aqui, me tornando cada vez menor. Você está terminando comigo? Daniel perguntou, incrédulo. Marina assentiu, lágrimas caindo livremente agora. Eu tô te libertando, Dan. E estou me libertando também. Eu te amo demais para continuar sendo apenas uma sombra na sua vida. Daniel estacionou o carro na frente do restaurante, mas nenhum dos dois se moveu. Ele sentia como se o mundo estivesse girando rápido demais. Espera, a gente pode conversar sobre isso. Eu posso mudar. Quantas vezes eu pedi para você mudar, Dan? Quantas vezes eu implorei para você estar presente? E quantas vezes você realmente tentou? Marina olhou para ele com uma mistura de amor e tristeza. Eu não quero que você mude por mim. Quero que você mude por você. E para isso, você precisa acordar. E eu não posso mais ser a pessoa esperando você acordar. Ela abriu a porta do carro. Eu vou cancelar o jantar. Você pode me levar em casa? Já pedi para minha amiga buscar minhas coisas no seu apartamento amanhã. A viagem de volta foi em silêncio absoluto. Quando Daniel parou na frente do prédio dela, Marina se virou uma última vez. Eu realmente espero que você encontre o que está procurando, Dan. Mas mais do que isso, espero que você perceba o que já tinha antes de perder tudo. Ela beijou sua bochecha. Cuida-se. Daniel assistiu Marina entrar no prédio, e só então as lágrimas começaram a cair. 3 anos. 3 anos de relacionamento. E ele tinha perdido tudo em uma noite. Ou tinha perdido aos poucos, durante todos aqueles dias em que esteve ausente. Ele pegou o celular para ligar para alguém. Mas para quem, Carlos? Eles eram amigos. Mas Daniel nunca se abria. Seus pais, ele mal falava com eles. Percebeu, com horror crescente, que tinha passado tanto tempo se sentindo sozinho, que tinha afastado todas as pessoas que se importavam com ele. Dirigiu sem destino por 1 hora, até que o celular tocou. Era Carlos Andan. Cara, acabei de saber pelo Roberto. Você está bem? Saber o quê? Daniel perguntou, confuso. Sobre a empresa, cara. Vocês não receberam o comunicado? A matriz anunciou hoje que vai fechar a nossa filial. Todo mundo vai ser demitido no final do mês. Daniel sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dele. O quê? Desculpa. Pensei que você já soubesse. Olha, eu sei que o timing é péssimo, mas tem aquele bar perto do escritório aberto até tarde. Quer encontrar para conversar? Daniel desligou sem responder. Numa única noite, tinha perdido sua namorada e descoberto que perderia seu emprego. Tudo que ele reclamava, tudo que ele achava monótono e sem valor, estava desaparecendo. Daniel chegou em casa às 11 da noite. O apartamento estava vazio, mas não mais vazio do que sempre esteve. A diferença é que agora ele sentia o vazio. As coisas de Marina ainda estavam lá. A caneca preferida dela na pia, o roupão azul pendurado no banheiro, a almofada que ela insistia em ter no sofá porque era mais confortável. Ele caiu no sofá e pela primeira vez em anos, chorou de verdade. Não aquelas lágrimas contidas e rápidas, mas soluços profundos que vinham de algum lugar esquecido dentro dele. O telefone tocou novamente. Sua mãe. Pela 4ª vez naquele dia. Desta vez, ele atendeu. Mãe,
Sua voz saiu quebrada. Daniel, filho, o que aconteceu? Você tá chorando? E então, pela primeira vez em anos, Daniel contou tudo. A respeito de Marina. Sobre o trabalho, sobre como se sente perdido. Sobre como tinha desperdiçado tanto tempo reclamando da própria vida, em vez de vivê-la. Sua mãe ouviu em silêncio. E quando ele terminou, ela disse suavemente: Filho, você sabe o que seu avô costumava dizer? Que a gente só percebe que está no paraíso quando é expulso dele. Eu estraguei tudo, mãe. Não, amor. Você só estava dormindo. E às vezes a vida precisa nos dar um chacoalhão para acordarmos. Ela fez uma pausa. Seu pai teve aquela dor no peito ontem. Fomos no médico hoje. Ele está bem, mas o médico disse que precisa diminuir o ritmo, cuidar mais da saúde. A gente não é eterno, Daniel. O coração de Daniel apertou. Pai, tá bem? Vocês não me ligaram. A gente ligou 4 vezes hoje, filho. Mas você estava ocupado. A culpa atingiu Daniel como uma onda. Mãe, eu sinto muito. Eu tenho sido um péssimo filho, um péssimo namorado, um péssimo amigo. Você não é péssimo, Daniel. Você só esqueceu de prestar atenção. Mas não é tarde demais para mudar isso. Ela suspirou. Quer vir para cá hoje? Seu pai adoraria te ver. Daniel olhou o relógio. 00:30 passada. Mas é tarde. Nunca é tarde para quem importa, filho. 30 minutos depois, Daniel estava na casa dos pais. Seu pai abriu a porta de pijama, os olhos surpresos mas felizes. Daniel, que surpresa boa. Daniel abraçou o pai com força, algo que não fazia desde criança. Desculpa parecer assim, pai. Eu só precisava ver vocês. Eles ficaram até às 3 da manhã conversando, realmente conversando. Daniel contou sobre Marina, sobre o trabalho, sobre seus medos e frustrações. Seus pais compartilharam histórias que ele nunca tinha ouvido, sobre suas próprias lutas, dúvidas e recomeços. Daniel acordou no sofá dos pais às 7 da manhã. Sua mãe já estava fazendo café, e o cheiro encheu a casa com uma nostalgia dolorosa. Quantas manhãs assim ele tinha perdido, sempre correndo, sempre ocupado demais. Bom dia, filho. Café, por favor, ele disse sentando-se à mesa da cozinha onde havia comido milhares de refeições quando criança. Seu pai apareceu, já vestido. Vou fazer minha caminhada matinal. Quer vir? Daniel pensou em todas as vezes que tinha recusado convites assim. Quero sim. Eles caminharam pelo bairro em silêncio confortável. O sol estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Daniel não lembrava a última vez que tinha visto o nascer do sol. Estava sempre dormindo, ou já dentro de um carro, estressado com o trânsito. Você sabe, seu pai começou quando recebi o diagnóstico de pressão alta há 2 anos. Fiquei apavorado. Comecei a pensar em tudo que ainda queria fazer, em tudo que tinha deixado para depois. Ele olhou para Daniel. Mas sabe o que eu percebi? Que as coisas que eu realmente queria não eram grandiosas. Eu só queria mais manhãs como essa, mais conversas bobas com sua mãe, mais almoços em família, mais dias comuns com as pessoas que amo. Daniel sentiu um nó na garganta. A vida que você quer não está em outro país, filho. Ela está aqui, nessas pequenas coisas que a gente só percebe quando corre o risco de perder. Quando voltaram para casa, Daniel pegou o celular e viu várias mensagens. Uma de Carlos. Cara, desculpa ontem. Se precisar conversar, tô aqui. Vamos tomar aquela cerveja qualquer dia desses? Outra de Marina. Sei que é cedo demais, mas quero que você saiba que não te odeio. Só precisava escolher a mim mesma. Espero que você se encontre. E várias mensagens de colegas de trabalho, compartilhando a mesma notícia sobre a demissão, apoiando uns aos outros. Daniel respondeu todas. Para Carlos, desculpa ser um amigo tão ausente. Topa uma cerveja hoje? Para seus colegas. Palavras genuínas de apoio e gratidão pelos anos juntos. Para Marina, ele escreveu e reescreveu 5 vezes antes de enviar. Você estava certa. Sobretudo, obrigado por ter tentado me alcançar, mesmo quando eu estava longe. Você merece alguém presente. Desculpa não ter sido esse alguém quando tive a chance. Nas semanas seguintes, a vida de Daniel mudou drasticamente. Ele foi demitido oficialmente, assim como todos da filial. Teve que se mudar do apartamento para economizar dinheiro. Perdeu a rotina, perdeu a namorada, perdeu a ilusão de estabilidade que tinha reclamado tanto. Mas algo estranho aconteceu. Pela primeira vez em anos, Daniel estava presente. Ele aceitou o convite de Carlos para a cerveja. Em vez de ficar no celular, realmente conversou. Descobriu que Carlos estava lutando com a própria ansiedade há anos e que tinha visto em Daniel um amigo em quem poderia confiar, mas nunca conseguiu se aproximar. Eles conversaram até o bar fechar. Cara, onde você estava esse tempo todo? Carlos perguntou, meio brincando.
meio sério. Eu estava aqui, Daniel respondeu. Só não estava presente. Ele começou a jantar com seus pais toda semana, não porque era obrigação, mas porque queria. Ouviu histórias sobre como eles se conheceram, sobre os sacrifícios que fizeram para criá-lo, sobre os sonhos que eles tinham. Ajudou seu pai no jardim, aprendeu receitas com sua mãe, compartilhou silêncios confortáveis, vendo televisão juntos. Uma noite, sua mãe disse: "Eu tenho meu filho de volta." Daniel abraçou-a, lágrimas nos olhos. "Eu sinto muito por ter demorado tanto para voltar." Ele procurou emprego, mas desta vez, sem desespero. Fez entrevistas, conheceu pessoas, construiu conexões reais. E quando finalmente conseguiu uma posição nova, em uma empresa menor, com salário menor, ele ficou genuinamente grato. No primeiro dia do novo emprego, ele tomou café da manhã devagar, observou o nascer do sol. Mandou mensagem para seus pais, desejando bom dia. Dona Célia, a senhora da limpeza do prédio antigo, ele a encontrou por acaso no mercado, 3 meses depois da demissão. Ela o reconheceu imediatamente. "Seu Daniel, como está?" E pela primeira vez, ele parou. Realmente parou. "Tô bem, Dona Célia. Na verdade, estou muito melhor do que estava." Eles conversaram por 15 minutos no corredor do mercado. Ela contou sobre seus netos. Ele contou sobre a mudança de vida. E quando se despediram, Daniel se sentiu pleno. 6 meses depois de perder tudo, Daniel estava sentado no mesmo banco do parque, onde tinha encontrado o velho, naquela terça-feira fatídica. O violonista ainda estava lá. E desta vez, Daniel colocou dinheiro no case do instrumento. "Obrigado por continuar tocando," ele disse. O músico sorriu. "Obrigado por parar para escutar." Daniel não tinha mais Marina. Não tinha mais aquele emprego que odiava. Não tinha mais aquele apartamento. Mas tinha algo muito mais valioso. Tinha presença. Tinha conexões reais. Tinha gratidão pelo que era comum, pelo que era simples, pelo que sempre esteve ali. 1 ano depois daquela terça-feira que mudou tudo, Daniel estava novamente no parque. Mas desta vez, não estava sozinho. Carlos estava ao seu lado, comendo sanduíches e rindo de uma piada boba. "Cara, você mudou muito," Carlos comentou. "Eu tive que perder tudo para finalmente enxergar o que tinha," Daniel respondeu. Seu celular tocou. Era sua mãe. Ele atendeu imediatamente, sorrindo. "Oi, mãe." Eles conversaram por 10 minutos, sobre nada de importante. O tempo, o jantar de domingo, o novo remédio do pai. Assuntos comuns, coisas simples, coisas que agora Daniel sabia que eram tudo. Quando desligou, viu que tinha uma mensagem de Marina. Eles não tinham se falado desde o término, mas mantinham um contato distante e respeitoso. "Oi, Dan. Vi sua foto no Instagram com seus pais. Você parece feliz de verdade. Fico feliz por você." Pós-escrito: "Conheci alguém. Espero que você também encontre alguém que te mereça." Daniel sorriu. Não sentiu ciúmes, não sentiu tristeza, sentiu gratidão. Gratidão porque Marina teve coragem de ir embora, porque foi aquela dor que finalmente o acordou. Ele respondeu: "Fico muito feliz por você. Obrigado por ter tentado me salvar quando eu estava me afogando em mim mesmo. Você merece toda a felicidade do mundo." Daniel guardou o celular e olhou ao redor. O parque, o céu azul, Carlos ao seu lado, o violonista tocando, crianças brincando, a vida acontecendo em toda a sua simplicidade banal e extraordinária. Ele pensou no velho que tinha encontrado ali 1 ano atrás. Nas palavras que na época pareceram filosofia barata, a gente só percebe o valor das coisas quando elas se vão. Mas o velho estava errado em uma coisa. Você não precisa perder tudo para aprender a valorizar. Você só precisa acordar. Precisa parar de viver no automático, de esperar por uma vida melhor que está sempre no futuro, de ignorar as pessoas e momentos que fazem sua vida valer a pena agora. Daniel tinha uma nova rotina agora, mas ela não era mais um fardo. Toda manhã, ele acordava e fazia 3 perguntas a si mesmo. Estou presente hoje? Estou grato pelo que tenho agora? Estou vivendo ou apenas existindo? Ele não era perfeito. Ainda tinha dias difíceis. Ainda se pegava reclamando. Ainda sentia saudade de Marina às vezes. Mas a diferença é que agora ele sabia. A vida extraordinária que ele tanto procurava estava escondida dentro da vida comum que ele tinha desprezado. O café da manhã com alguém que você ama é extraordinário. A conversa boba com um amigo é extraordinária. O nascer do sol que você para ver é extraordinário. O abraço dos seus pais é extraordinário. Estar presente, estar vivo, estar grato, isso é extraordinário. A verdade mais cruel e mais libertadora da vida é esta: nós só percebemos o valor do que temos quando perdemos, mas a maior sabedoria que podemos alcançar
é aprender a ver esse valor antes que seja tarde. Você não precisa perder seu relacionamento para valorizar seu parceiro. Não precisa perder seu emprego para ser grato por ter um. Não precisa perder seus pais para finalmente passar tempo com eles. Não precisa perder sua saúde para começar a cuidar dela. Você pode acordar agora. Pode desligar o celular durante o jantar. Pode realmente ouvir quando alguém fala com você. Pode parar de reclamar do trânsito e usar aquele tempo para escutar uma música que você ama. Pode abraçar as pessoas que ama como se fosse a última vez, menos porque um dia será. A vida que você quer não está em outro lugar. Ela está aqui, disfarçada de rotina, escondida nos momentos comuns, esperando que você pare de procurar e comece a ver. O maior presente não é ter mais, é perceber o valor do que você já tem, enquanto ainda tem. E se você gosta de histórias que inspiram, que fazem refletir e que aquecem o coração, se inscreva agora no canal e deixe seu like. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam de uma luz no caminho.